Muito bem, chegamos a 2023 e chegou o momento também de eu dividir com vocês algumas coisinhas que vão acontecer aqui no TTS, algumas coisas bem bacanas que eu tenho planejado, em função de algumas paradinhas que eu vi no passado. Quero dividir isso com vocês, porque a gente vai ter uma nova iniciativa que é o TTS Studio. Eu vou explicar para vocês o que é. Tem alguns vídeos interessantes que eu tenho para mostrar para vocês relacionados a Android no computador, algumas experiências que eu tenho feito que vão aparecer agora nos próximos dias aqui no TTS. Eu quero abordar algumas questões relacionadas a... Eu já comecei a tratar de cursos para deficientes visuais aqui no ano passado, mas eu quero aprofundar isso um pouco mais, inclusive relacionado a essa coisa do que há de acessibilidade e, enfim, o nível que as coisas estão com relação à acessibilidade digital no Brasil, também muito focado nas experiências um tanto quanto constrangedoras que eu tive no passado. Mas eu quero começar conversando com vocês, começar esse ano conversando com vocês sobre edição de vídeo e sobre o TTS Studio. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos como é que é. Vamos lá. TTS Supremo. Bom, faz muito tempo que eu divulgo edição de vídeo entre nós, pessoas com deficiência visual. Inclusive, é uma das muitas coisas que eu fiz e que, inclusive, as pessoas diziam na época: bom, tu edita vídeo porque tu enxerga. E a gente está cheio de gente editando vídeo hoje. Foi mais um preconceito, que, aliás, eu estou habituado. Tem gente que diz que eu uso o Linux porque eu enxergo. É como se eu tivesse aprendido a usar Orca com quem enxergasse, né? Com quem que eu vou aprender Orca se não é com quem não enxerga, né? Mas enfim, né? Esse tipo de coisa que a gente está acostumado a ouvir, né? Eu ouvia também que eu sabia mexer, que eu conseguia mexer em iPhone, que era uma superfície plana, também porque eu enxergava, né? E hoje, enfim, aí o iPhone é um sucesso em acessibilidade, então, enfim, né? Da mesma forma, essa questão da edição de vídeos, ela recebeu essa resistência de quem manja de tecnologia, de quem manja de acessibilidade. O preconceito ele está em tudo, né? Inclusive no nosso meio, né? Isso é, na verdade, comum a todos nós, e como a gente está inserido nesse mesmo meio, é muito natural que a gente incorra também nesses mesmos erros. Eu também incorro em graves erros de vez em quando, de julgamento, né? De julgamento precoce, né? Isso faz parte, isso acontece. Mas ainda existem aquelas pessoas que estão interessadas realmente em fazer o seu conteúdo. Às vezes a pessoa ela é um cantor, uma cantora de igreja, uma cantora de rua, enfim, né? Um cara que cria tutorial, um cara que cria, ele tem um trabalho ali, ele quer vender ali os produtos dele, né? E a edição, que é essa parte, vamos dizer assim, tanto quanto mais técnica da coisa, ela acaba sendo uma espécie de entrave para ele, né? Então, o que importa para o cara é a geração do conteúdo dele, mais especificamente a mensagem que a pessoa quer mandar. E às vezes a gente tem essa questão da edição como uma espécie de obstáculo para muita gente, né? Eu fui procurado muitas vezes ao longo do TTS Supremo para fazer edição para colega com deficiência visual. E o mais curioso é que nessa campanha eleitoral que teve em 2022, eu fui procurado por gente que não tinha deficiência visual. Olha que curioso, né? Eu fui procurar emprego num cine aí da vida, tá? Não vou citar qual foi. E quando eu falei para a moça lá que eu tinha facilidade com essa questão do videomaker e afins, né? Enfim, otimização de texto, otimização de imagem, vídeo, áudio, enfim, né? Ela queria que eu fizesse alguns serviços ligados à política. Eu não quis fazer, mas vejam que curioso, eu fui procurado por gente que não tem deficiência para fazer um serviço ao qual eu sempre me propus fazer, enfim, inclusive sem curso, para os amigos e amigas da cegueira total, da baixa visão, das deficiências, né? Ao passo que o pessoal que tem deficiência nunca me procurou, e é muito curioso isso, e até muito esquisito, porque vejam vocês, na campanha de 2018 e na campanha de 2022, a gente teve muita gente com deficiência participando. E assim, eles contrataram pessoas
para fazer os seus, enfim, as suas campanhas visuais, e elas não foram em nenhum momento dirigidas. Saca? Foi um negócio muito estranho. O cara pegou lá, eu não vou citar nomes porque são pessoas que eu conheço, inclusive. Pegou essas pessoas, colocou na frente de uma câmera e mandou soltar e foi, sabe? Sem nenhum tipo de preocupação em orientar a postura diante da câmera, em orientar a vestimenta, orientar o cabelo. Enfim, era só aí, né, um PCD mostrando que era PCD e pedindo voto, um negócio horrível. Quase todas as campanhas de pessoas com deficiência visual que eu vi eram mal dirigidas, eram feias, percebe? E eu ficava muito triste porque eu, por exemplo, teria feito campanha, teria feito os vídeos para essas pessoas, na campanha dessas pessoas, sem cobrar nada, e teria feito com o maior capricho, com a direção, com a sensibilidade de quem é pessoa com deficiência, enfim, com a empatia de quem só tem uma, de quem só de quem tem uma deficiência pode ter, percebe? Foi muito bizarro ver essas coisas acontecendo. Os cachorrinhos concordam lá fora, sem que, por exemplo, ao menos nos vídeos dessa pessoa houvesse uma audiodescrição mecânica que fosse, né? Inclusive, houve uma grita do pessoal que trabalha com AD, que também não foi chamado, né? Para, enfim, né, dar uma elucidada. Eu sei que algumas coisas não carecem realmente de AD. Eu, por exemplo, aqui, em tese, eu não preciso de uma AD, apesar de que eu tenho um cenário virtual atrás de mim. Eu tô com cabelo curto ultimamente, eu tenho usado cabelo assim já há muito tempo. Antes eu era cabeludo, até os 30 anos eu fui cabeludo, né? Então, então eu tô com cabelo curto, tô com cavanhaque, meu cavanhaque tá grisalho, toquei aqui no microfone. O cabelo também tá ficando todo quanto grisalho. Eu uso um óculos aqui, que ele tem um reflexozinho verde, porque ele não corrige a minha deficiência visual, mas ele protege contra a luz azul, né? Enfim, estou usando uma camisa preta, escrita metálica, uma camisa metálica. Sou branco, enfim, né? Enfim, eu estou usando um reloginho aqui que eu já mostrei aqui no canal aqui da Samsung, o smartwatch da Samsung, o Galaxy 2, enfim, esqueci o modelo agora, né? Mas são descrições que eu poderia, inclusive, colocá-las aqui de forma mecânica. Eu estou pensando em fazer isso, né? Colocar um TTS aqui para me escrever toda vez que eu tiver um cenário em que eu apareço, né? Mas não tinha nada no lance dos caras, nada, né? E poderia, inclusive, ser uma parada mecânica. Então, vendo essas coisas acontecerem, eu decidi colocar o TTS Studio à disposição de vocês. Antes de eu continuar essa explicação, não deixem de se inscrever aqui no TTS. Procurem conhecer meu trabalho, eu estou por aqui desde 2012. A gente tem aqui alguns grupos. O link para o WhatsApp não aparece mais. Eu estou desestimulando você a usar o TTS aqui no TTS Supremo e te incentivando a usar o Telegram, beleza? Mas por uma questão realmente de dinâmica de trabalho do que qualquer outra coisa, do que preferência, enfim, né? O Telegram tem algumas coisas a mais que são possíveis de ser feitas, e eu quero ver se eu ultrapassa ali uma certa quantia de pessoas ajudando no TTS do Telegram para ativar alguns recursos a mais que o Telegram tem ali, que seriam bem importantes para a gente. Então, estou estimulando você, inclusive você que está no Facebook, no WhatsApp do TTS, se possível, se a gente entende essa questão do iOS. No Android não está tão legal assim, mas enfim, ainda é o melhor mensageiro para a gente trabalhar algumas coisas. Incentivo você a estar lá no Telegram também, beleza? Também na descrição dos vídeos alguns contatos comigo. Deixa eu separar dois para vocês aqui. ptssupremo@gmail.com. Esse é o e-mail aqui do canal, e-mail e Pix, e o meu Twitter, @NeymarBorges1. Vai ser um prazer trocar uma ideia sobre acessibilidade com vocês, e qualquer que seja os caminhos que vocês escolherem, beleza? Bom, como é que vai funcionar, tá? Eu sempre resisti a essa ideia de fazer essas edições para a galera, muito em função da falta de tempo. Eu trabalhava em hospital antes,
e eu trabalhava em lugares bem distantes da minha casa. Eu também tinha um relacionamento em uma outra cidade, então realmente eu dava uma volta enorme, né? Eu moro numa cidade, eu trabalhava numa cidade bem mais longe da minha, tinha um relacionamento em uma outra cidade também bem mais longe da minha, então era um negócio que realmente o TTS, inclusive nessa época, toda a primeira fase do TTS que foi até o ano passado, quem acompanha o TTS mais tempo vai lembrar que vai, inclusive pode conferir isso, tem vídeos em que eu tô cansado fazendo os vídeos, né? Eu tô com a voz fraca, eu tô com a voz, enfim, né? Mas a gente, enfim, o TTS sempre foi uma válvula de escape aqui, o TTS Supremo, né? E às vezes eu queria realmente passar alguma coisa que eu identificava, sei lá fora, enfim, alguma informação que eu gostaria de passar para vocês, e essa informação ela chegava já assim no vídeo um tanto quanto cansada, né? Mas agora eu estou trabalhando de dia, estou trabalhando de segunda a sexta, eu estou tendo um pouquinho mais de tempo para me dedicar a essas coisas. Claro que não é tanto tempo assim, afinal de contas, o trabalho em que eu estou agora atualmente, ele também não é muito perto aqui de casa, mas ainda assim, hoje é uma força que eu vejo que eu vou conseguir dar para algumas pessoas. Então, assim, é claro, vai ser cobrado um preço bem módico, eu vou atender só os amigos e amigas da Cegueira Total e da Baixa Visão. Não tenho plano de fazer disso, enfim, uma iniciativa. Então, eu tive que fazer um código que passou aqui a Kombi dos travesseiros, passou uma Kombi aqui vendendo travesseiro, né? É um lugar aqui bem popular, então é muito legal, né? Às vezes a gente é interrompido pela Kombi dos produtos de limpeza, ou então o cara vendendo rapadura, enfim, é uma maravilha. Eu particularmente adoro esse clima assim. Então, gente, a ideia não é fazer disso uma profissão, tá? A ideia é, na verdade, atender aos meus amigos e às minhas amigas, que inclusive já fazem conteúdo aqui no YouTube, e um conteúdo de muita qualidade, no qual eu estaria apenas somando a eles digamos, essa magia que a edição tem, para inclusive ampliar as possibilidades de alcance do trabalho dos colegas, né? Chegando para um número cada vez maior de pessoas, né, que se interessam em acessibilidade, que gostam de tutorial, que gostam de música gospel, que precisam vender algum produto, enfim. Então a gente vai ter uma cobrança aqui, né, desse serviço que eu vou prestar para os amigos e amigas, uma cobrança bem módica. A ideia é que eu atenda um número bem reduzido de pessoas. Eu estou pretendendo atender só, talvez, aí 10 pessoas, tá? Que tenham canais, ou que tenham redes, ou que tenham, enfim, né? Chegando até o máximo de 20 pessoas, eu acho que 10 eu já conseguiria abarcar com qualidade. 20 é o número que preocupa, teria que ver como funciona a dinâmica, né, disso aí. Mas, enfim, a gente vai fazer um pouco mais de divulgação disso mais além, tá? Nos próximos conteúdos do TTS, eu vou abordar um pouco mais essa questão da edição de vídeos para cegos e para deficientes visuais de um modo geral, abordando alguns conceitos. Então vai ser um vídeo bem interessante. Inclusive, se você se interessa por edição de vídeo, tem deficiência visual, tem seu canal, eu recomendo assistir esse próximo vídeo. Quem acompanha aqui o TTS já pegou um monte de dica boa relacionada à edição de vídeo, inclusive parou de usar software ruim por causa do TTS Supremo, parou de usar software defasado por causa do TTS Supremo, parou de usar software craqueado por causa do TTS Supremo, submetendo a sua máquina a todo tipo de risco, né? Fazendo assim edições mais assertivas, mais eficientes. Então, o próximo vídeo vai ser uma espécie de glossário com conceitos de edição de vídeo que são interessantes da gente e que nunca foram explicados, principalmente para os amigos da Cegueira Total. Né? E eu estou bolando algumas comparações para fazer um grau de descrição e de comparação mais assertiva sobre isso. Então, confiram esse próximo vídeo sobre edição de vídeos aqui no TTS, assim como, agora saindo dessa coisa da edição de vídeo, essa questão de um sistema operacional muito bacana, no qual é possível a gente, desde o momento da instalação dele, ter acessibilidade e termos um Android funcionando no nosso computador de forma plena, satisfatória, inclusive com Play Store. Eu vou mostrar isso agora nos próximos dias também, assim como a gente vai seguir acompanhando as atualizações
dos leitores de tela mais importantes que a gente tem aqui no mercado. A saber é que eu gosto muito de cobrir o Orca, como vocês sabem, eu gosto muito de Linux, então, seguido do NVDA, seguido do Talkback, seguido do Gexu, são os 4 leitores de tela aos quais eu posso acompanhar daqui. Mas mesmo não tendo iPhone, esse ano eu vou procurar dar uma atenção para o VoiceOver também, porque eu vejo, tá, eu percebo que algumas coisas muito legais acontecem dentro do VoiceOver e algumas críticas que acontecem também dentro do mundo ali do iOS não chegam para as pessoas, né? Então eu acho importante a gente, pelo menos a título de informação, levar isso também para as pessoas. Eu vou procurar focar bastante nisso. Esse ano o TTS vai procurar se focar basicamente única e tão somente em leitores de tela. Vai ter algumas exceções, porque tem alguns softwares que eu gosto de seguir, como por exemplo, eu já dei aqui o exemplo do Bookworm, é um software a ser seguido nesse ano, então enfim, a gente vai acompanhar isso aí. É claro que eu vou continuar acompanhando as interfaces gráficas, os sistemas operacionais de um modo geral, mas o foco esse ano realmente vai ser leitura de tela e voz. O foco desse ano realmente vai ser TTS. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira troca de ideias. Fiquem atentos, fiquem atentas no próximo vídeo sobre edição de vídeos e fiquem atentos e atentas no que vai vir por aí. Tem muita coisa legal chegando por aí, inclusive a título de informação. É mais um ano importante para a gente ficar atento às questões da acessibilidade digital nos sistemas operacionais que a gente curte usar. Então, fiquem atentos ao TTS. Vai ser mais um ano bacana. Eu espero poder contar com vocês e já desde já, claro, agradecendo a audiência que vocês me dão, a paciência que vocês têm comigo. Tamo junto. 2023 é nóis. Um abraço. Até daqui a pouco.